Olá, pessoal. Estamos de volta com a nossa primeiro webinário internacional sobre numismática antiga. Hoje nós vamos contar com a presença do professor Cláudio Carlan. O professor Cláudio Carlan é professor de História Antiga e do Programa de Pós-Graduação em História Ibérica da Universidade Federal de Alfenas, o qual tem uma larga produção no campo de numismática, também de estudos ibéricos, produziu vários trabalhos, livros que são hoje referência junto com o professor Pedro Paulo Funari, sobre numismática antiga. Então, é um grande prazer receber o professor e também um grande colega, mestre, que já acompanha a nossa jornada ao longo do tempo. Tá bom? Professor Carlan, por favor, agora é contigo. Valeu, Carlos. Muito obrigado pelo convite. Turma, antes de falar qualquer coisa, olha, eu já estou ficando velho, porque eu conheci o Carlos quando o Carlos era aluno de graduação. Quer ver como eu estou velho já, né? E o Carlos começou cedo, começou cedo por causa disso. Então, conheço o Carlos há um longo tempo já, acompanho o trabalho dele. Desde a graduação, nós fizemos amizade, e eu sou fã dele desde essa época. Aí nós encontramos em vários eventos, inclusive no próprio Museu Histórico Nacional, de alguns anos, foi antes da. Não lembro, 2016, 2017, foi algo assim, né? Nós até almoçamos juntos lá no museu e tudo, ficamos conversando, matando saudade, um longo tempo, né? E hoje, por coincidência, voltaremos a falar sobre o Museu Histórico Nacional. E o Carlos também fez vários trabalhos importantíssimos no Museu Histórico Nacional. O porquê, pessoal, nós estamos falando tanto no Museu Histórico Nacional? Porque no Museu Histórico Nacional que se encontra a maior coleção de moedas da América Latina. São mais de 130 mil moedas. No caso das romanas, né, em torno de 22, 25 mil, assim por diante. Então, foram feitos vários trabalhos desde a década de 70, com essa coleção do Museu Histórico Nacional. Então, é um lugar que gosto muito, por sinal, de tratar do assunto, né? Meus filhos praticamente cresceram dentro do Museu Histórico Nacional, né? Tem uma ótima relação lá com os colegas da seção de numismática, né? Com a Paula, enfim. É muito gratificante, né? Eu gostaria de agradecer muito ao Carlos por esse convite, né? Estarmos aqui hoje, né? Conversando um pouco sobre essa coleção. Bom, o Carlos já fez a apresentação, né? Eu agradeço muito. Né? Eu já estou há 12, vou fazer 13 anos agora que eu estou eu trabalho na Universidade Federal de Alfenas, aqui em Minas Gerais, né? E já desenvolvendo alguns projetos em cima dessa questão da numismática. Inclusive, foi publicado um livro que o Carlos já mandou até o endereço, eu vou mandar um exemplar dele, lógico, e outros para a biblioteca, né? Que é sobre uma disciplina, foi ministrada aqui no programa de pós-graduação de História Ibérica, em 2015, e dessa disciplina nós organizamos um livro. E esse livro eu recebi há pouco tempo, assim que tiver normalizado o sistema de correios aqui, que está um pouco confuso aqui em Alfenas, né? Eu estarei enviando para o Carlos com as devidas cópias para a biblioteca, né? Que são as moedas e o conhecimento histórico. Foi uma disciplina que foi ministrada aqui no programa de pós-graduação. Bom, pessoal, então hoje vamos conversar um pouco sobre essa questão das moedas, né? Da numismática em si, no Museu Histórico Nacional do Rio de Janeiro, a maior coleção de moedas da América Latina, e falar um pouco também das cunhagens do período do Constantino, né? Foi mais ou menos o que eu trabalhei, tanto uma parte no mestrado, outra parte no doutorado, e que até hoje desenvolvo dentro do possível, né? Um projeto em cima dessas cunhagens aí, tendo como base o Museu Histórico Nacional. Carlos, por favor, o próximo slide. Valeu. Bom, esse é o Museu Histórico Nacional, né? A entrada dele, né? É o antigo arsenal da Marinha, né? E o antigo forte de Cubo de São Tiago. Que forte só tem uma linha de canhões. Né? Fortaleza tem 2 ou 3 linhas de canhões. Então, isso no Rio de Janeiro, né? Localizado lá, tem a Fortaleza de Santa Cruz,
fica na entrada da Baía da Guanabara, porque são 3 linhas de canhões. Se eu não me engano, 2 ou 3, agora não lembro. Aí, no caso, o Forte de São Tiago, que foi também do mesmo período, do século XVI, só tinha uma linha de canhões, por isso que é forte. Né? Não confundam, por favor, Museu Histórico Nacional com Museu Nacional. O Museu Nacional, infelizmente, aqui pegou fogo, né? Ficava na Quinta da Boa Vista, que estão tentando restaurá-lo, e é diretamente ligado ao FRJ. O Museu Histórico Nacional, não. Ele foi fundado em 1922, né? E ele fica próximo da Baía da Guanabara, no Centro Histórico do Rio de Janeiro. Ele fica entre a Praça 15, onde saem as barcas para Niterói, e o aeroporto Santos Dumont. Então, essa é a entrada do Museu Histórico Nacional, né? Sua localização atual, que foi toda revitalizada por causa das Olimpíadas. Né? Carlos, por favor, a próxima. Essa parte de trás é onde fica a seção de numismática. E é a parte mais antiga do museu também. É onde ficava o Forte de Santiago e depois o Arsenal de Marinha. Tanto que tem um trilho, que eles chamam de Casa do Trem, que ligava diretamente desse ponto até onde fica o restaurante hoje, por causa do transporte de munição e tudo. O Forte de Santiago ele foi construído para evitar a invasão francesa. Né? E não adiantou muito não, porque os franceses ficaram em outra ilha próxima, né, que fica atrás do aeroporto Santos Dumont, que é a ilha de Villeneuve, onde fica hoje a Escola Naval da Marinha. Né? Tanto que no subsolo da Escola Naval ainda tem vestígios arqueológicos da ilha, da primeira construção que o almirante Villeneuve construiu no século XVI. Então, vocês estão vendo um busto em frente ao museu, que é do Marechal Bittencourt. O Marechal Bittencourt, ele foi aí que acabou com Canudos, né? Que teve aquela carnificina toda em Canudos. Na segunda ou terceira leva que o Marechal Bittencourt conseguiu destruir, né, o Arraial de Canudos. Por que o busto? Que nesse mesmo local, se eu não me engano, foi em 1898, tentaram matar o presidente, ou 96, 98, não me recordo agora. Tentaram matar o presidente Prudente de Moraes. O Marechal Bittencourt, na época, existia o Ministério da Guerra, né? Ele era o ministro da Guerra, e ele pulou na frente para proteger o presidente, tomou o tiro e morreu. Tanto que o assassino, que é um anarquista, né, chamado Bastelino, ele foi preso no ato, né, e ficou preso, inclusive, nessa parte de trás do museu aí que vocês estão vendo. E, de repente, ele amanheceu morto no dia seguinte. Então, ele cometeu suicídio, entre aspas, né, porque apareceu enforcado do dia para a noite, ninguém sabe como nem porquê. E o local onde tombou o Marechal Bittencourt, defendendo o presidente da República, ficou o busto. Prudente de Moraes. Né? Para dizer bem, definir bem Prudente de Moraes. Né? Carlos, por favor, a próxima. Então, aí nós já vamos ver um pouquinho da questão da numismática. A numismática ela estuda não só as moedas, como as medalhas também. No caso, esse foi um curso que eu ministrei na Universidade de Barcelona em 2015. É por isso que está em espanhol. E o que acontece? Como eu não sei fazer esses negócios todos, eu uso como receita de bolo. Né? Que eu estava falando com o Carlos, eu estou aprendendo agora a lidar com informática por causa da pandemia. Né? Então, nós vemos esse modelo. É um denário romano, né? Feito no século II a.C., desculpa, cunhado no século II a.C., e uma medalha que é justamente sobre a Revolução Industrial Inglesa. Então, são duas... Geralmente não, os denários são de prata. Então, vem várias alusões que nós vamos ver durante o nosso bate-papo hoje. No caso, a biga, o cavalo simbolizando a vitória, uma série de simbolismo que vem passando nessa questão da moeda. Depois o PowerPoint vai ficar disponível com o Carlos, se alguém tiver interesse, por favor, fique à vontade. Né? Carlos, a próxima, por favor. Bom,
Desculpe, as moedas aqui tratadas até o presente momento estão todas no Museu Histórico Nacional, tá? Essas, as tesserae, em italiano, tessera, é cartão. O nome dessa moeda aí, o nome que deram, né? Tesserae, tessera. Desculpe, tessera é cartão. Tesserae, tessera. Porque elas foram empunhadas durante o período de Augusto e Tibério. Talvez até avançarem um pouco mais, mas geralmente dão Augusto e Tibério. Nós podemos ver que são várias posições, relações sexuais nos seus reversos, na sua coroa, digamos assim. E aparece o número 5 e o número 6 com uma coroa de louros, que simboliza justamente a legião em que essa peça foi cunhada. O que acontecia? O legionário estava, por exemplo, na Gália. Ele ia a um bordel, pagava com essa moeda, digamos assim, os serviços de uma profissional. Essa profissional pegava a moeda, ia na legião e trocava, ou por moedas monetário, no caso, para pagamento, ou por víveres, como achasse melhor. Porque lembramos que nessa ocasião ainda o latim não estava tão difundido assim nas províncias. Claro, com o tempo vai ser mais necessário. Por isso que a duração delas é um tempo X, né? Então, por isso que ficou o cartão de crédito. Nesse livro que eu comentei com vocês, né? As moedas de conhecimento histórico, teve um aluno da pós que falou, está estudando um cartão de crédito? Sim, pode ser chamado de cartão de crédito. Por isso que em italiano eles seguiram a tradição do cartão, né, baseado no nome da moeda. Ao lado, desenhos, aí não são moedas, esse ao lado, esse desenho que nós estamos vendo, não são moedas, são fichas. Fichas para os banhos públicos. Eles se apresentavam com banhos públicos para poder usufruir de todo o conforto, né? Carlos, a próxima, por favor. Bom, novamente em espanhol, porque eu não sei, um colega nosso lá de Barcelona fez para mim e eu não sei mexer mais disso e nem mexo mais, né? Então, aí no caso, é uma análise de uma moeda. Anverso é a cara, onde vem o busto do imperador. Então, vem o nome dele embaixo. Flávio Júlio Constantius Nobilíssimo César. FL, né? Em latim não tem U, é o V, tem som de U, por isso que é Flávio, tá abreviado, não tem como escrever o nome completo, né? Flávio Júlio Constâncio. Ele não é imperador ainda, mas é da família imperial, Nobilíssimo César. É o Constâncio II, filho do Constantino, e depois será imperador também. Então, o que nós temos característica aí? A legenda, que vem o título dele, o diadema, significa que ele é o herdeiro, porque tem outro Flávio Júlio Constâncio, que é Galo, Flávio Júlio Constâncio Galo, que era primo do Constâncio, tem o mesmo nome, porém, a abreviatura vai ser a mesma, Flávio Júlio Constâncio, porém sem o diadema. O diadema vai identificar apenas os herdeiros diretos, ou seja, aquele que vai entrar na linha de sucessão. Que a partir desse período, Constantino começa a ter uma linha de sucessão no Império Romano. Então, nós temos uma dinastia constantiniana, nós vamos ter uma dinastia valentiniana, vamos ter uma dinastia teodosiana, do Teodósio, todos eles ligados por parentescos, né? Mais ou menos o que foi tentaram fazer com a dinastia Júlio-Claudiana também, no início, que era do Augusto, que era herdeiro do César, assim por diante. Aí não, aqui vai ser uma linha de parentesco mesmo, não apenas por adoção, mas geralmente um filho que casa com a filha de um outro, um filho do valentiniano casa com uma neta, ou bisneta do Constantino, para ter uma relação de parentesco com uma família anterior. É uma dinastia normal que vai seguir depois nos reinos germânicos e durante boa parte da Idade Média, né? Ela nasce no período constantiniano. Bom, então, a titulação, aí o imperador, que é o futuro imperador, no caso, ele vem com a toga normal e o diadema.
identifica que ele está na linha de sucessão, tanto que ele vai suceder o pai, né? Carlos, a próxima, por favor. E no reverso, que seria a coroa, no caso dessa aí, nós temos um acampamento militar, ou as muralhas de Trevor, de Trier, hoje fica na Alemanha, né? Depende, análise ainda não foi possível identificar. Provavelmente, mais correto, um acampamento militar. Agora, muitos numismáticos, um deles, um português chamado Gomes Marques, defende que são as muralhas de Trier. Na legenda, o evidente Caesar está no plural, porque existiam 3 Césares na época, né? Os 3 filhos do Constantino, Constantino II, Constâncio II e Constante. O Constantino II e o Constante morrem através das várias guerras, de tentativa de usurpação, assim, revoltas, eles morrem, e o Constâncio II que assume o governo. Tanto que o Constâncio II e o Constantino tiveram os 2 reinados mais longos do século IV. Né? Praticamente, boa parte do século IV, os 2 se governaram. Aí nós vamos ver embaixo, no exergo ou linha de terra, a causa de cunhagem. Então tem um S, 2 N's, né? E a letra grega, o gama. Então o que acontece? É Nicomédia, que é a segunda casa monetária de Nicomédia. A letra grega identifica uma casa monetária de origem grega. Né? Então foi mais ou menos entre os anos 324 e 337, não é? Com a morte de Constantino em 337, Constâncio passa a Augusto, passa a ser imperador, não mais vice, digamos assim, né? César seria, nessa ocasião, Augusto, imperador principal, tem o título de Augusto, né? E César seria um vice-imperador, digamos assim, alguém associado ao trono, mas não o imperador principal. 2 características que nós vemos nessa moeda do século IV. As torres circulares, que nós já vamos ver, e a estrela em cima, que dá para notar, legal, que aí nós vamos reverter Augusto. Exatamente, obrigado, Carlos, aí mesmo. Valeu. Essa estrela, segundo a tradição, Ovídio trata isso, Suetônio também, mas Ovídio estaria presente, né? Foi durante a apoteose do Divino Augusto. Foi um cometa, uma estrela cadente, enfim, algum que passou no céu, né? E Augusto leu como não, aquela é uma mensagem do meu tio-avô Júlio César me reconhecendo como seu herdeiro. Então Augusto mandou cunhar as moedas, essa estrela, e outros imperadores vão seguir esse mesmo modelo. Não só o Império Romano, como reis na Idade Média, e no Brasil, Dom Pedro II utilizou esse mesmo modelo também, com esse mesmo sinal, com a estrela. E Dom Manuel Venturoso, em Portugal, também utilizou. Então, é um esquema imagético que vai seguir os séculos de legitimação. Ele está legitimado pelo poder divino. Por isso que é a apoteose do Divino Augusto. Carlos, a próxima, por favor. Então, nós vimos naquela moeda os portões de uma muralha, digamos assim, né? Muito semelhante a essa. Essa aí é a muralha de Aureliano, que fica no Testátil, em Roma. Uma parte dela o Mussolini quebrou na década de 20 para construir essa avenida, né? Então, esse portão que vocês estão vendo aí, principal, é chamado Portão São Paulo. Hoje São Paulo, porque ele liga diretamente a Basílica de São Paulo à entrada da muralha. E tem uma estátua de São Paulo lá dentro também. Na época era Portão Ostiense, porque é justamente que ia para o Porto de Ostia. E essa é a última linha de metrô de Roma, que é a Estação Ostiense, né? A muralha foi construída pelo Aureliano. Porém, as 2 torres circulares foram construídas pelo filho do Teodósio, por Honório. Porque as torres circulares são muito comuns no século IV. Então, no final do século IV, o Honório reforçou a muralha e construiu essas torres circulares. Principalmente nos portões de entrada, porque as torres circulares é mais fácil de você enviar mensagens. Os romanos construíram as guarnições, fortes, fortalezas, tudo, numa distância X, que no caso de um ataque, você poderia sinalizar pedindo ajuda.
Então, a torre circular é muito mais fácil para isso. Por exemplo, à noite você faz com os tochas, como vimos em vários filmes, no Senhor dos Anéis, por exemplo. Você faz com tochas, durante o dia com bandeira, com sinais, né? Então, lá, o pessoal, o bicho está pegando. Aí vai alguém em socorro, né? Então, o que acontece? A moeda vai circular e as pessoas vão saber que o governante está tomando todas as precauções para a segurança da população. Quanto que aí vai ficar fixo, né? Mas as características principais aí são as torres redondas, as torres circulares, né? Tanto na moeda quanto nessa muralha do Aureliano, Portão Ostiense. E o mais importante de tudo isso, que atrás dessa muralha encontra-se a melhor pizzaria de Roma, Pizzaria Remo. E como não é um ponto turístico, a pizza é boa e muito barata. Carlos, a próxima, por favor. Bem, esse é um modelo como no Museu Histórico Nacional, como foram feitas essas catalogações. Então, essas catalogações, por sinal, foram na década de 60, 70. Mas os funcionários, pode ver que é tudo datilografado, né? Então, os funcionários tiveram um trabalho hercúleo para colocar em ordem essa coleção. Então, por exemplo, essa moeda aí da Judéia, do procurador romano na Judéia, Antoninus Félix, do irmão Cláudio Félix, e os dois são acusados por corrupção, né? Então falam que eles roubaram até as pedras da Judéia. Tanto, se eu não me engano, Cláudio Félix vai ser preso, porque lá não é Brasil, vai ser preso, não vai ser morto, porque ele vai pagar tudo que roubou, né? Mas o negócio foi feio. Então, é o período de 52 a 60 que essa moeda circulou, né? Depois de Cristo, claro, né? Século I depois de Cristo, essa moeda circulou. E aí tem toda a catalogação dela e do local que ela foi analisada, os livros que citam. No Museu Histórico Nacional tem livros do século XIX, XVIII, de numismatas, que são muito complexos, muito bons, muito detalhistas. Claro, estão desatualizados, né? Porém, eles fazem um trabalho, fizeram isso um trabalho muito bom, difícil, e tem um, por exemplo, do Cohen, que são 17 volumes, 18 volumes. Eles fazem uma análise de cada uma dessas moedas. Por isso vem aí justamente a localização. O Sears, que é um catálogo também, e assim o Roland, então vem essa localização de onde foram tiradas essas moedas. O melhor que tem é o RIC, né? O Roman Imperial Coins, que é caríssimo, por sinal. Agora com PDF é mais fácil, né? Que antes você pagava em libras, né? Mas agora com PDF e tudo, tem a versão dele em PDF que é o mais completo, né? Da casa de cunhagem, o ano e tudo isso. Carlos, próximo, por favor. Bom, aí nós já estamos numa cunhagem do Constâncio II, olha o diadema de novo aí, né? O nariz tradicional da família do Constantino, aquele nariz de águia, né? Então, DN Dominus, quer dizer, ele não é mais um príncipe na época do Augusto, ele é um Dominus, é um senhor. Dei Dominus, domingo, dia do Senhor. Então, Dominus Constantius Pater Felix Augustus. A partir de Constantino, o imperador passa a ser um senhor, Dominus. Diocleciano também, mas Constantino que vai fortalecer mais. Do mesmo modo, no inglês, tem Sir, claro, para senhor. Lord, senhor também, porém, acima, né? Então, nos filmes, você vê o cara, a personagem, quando vai falar de Deus, fala My Lord. Quando vai falar de um outro superior hierárquico, Sir. Ou da alta nobreza, sim, My Lord. O outro não, Sir. Então, no inglês tem essas diferenciações. Por isso que Dominus, senhor, mas o senhor acima de um senhor normal, né? Por isso o imperador passa a ser um Dominus,
nesse caso, no século IV, que é já uma transformação, já que vai sendo preparada para a questão, por isso que chamam de dominato, né? Aí vai ter, o sistema começa a surgir da servidão, quando o trabalhador, já com Diocleciano, o trabalhador ele é preso ao campo, o camponês é preso ao campo, e tem que seguir a profissão do pai, profissão a hereditariedade. O império é tratado como um patrimônio pessoal do monarca, no caso aí do Constâncio II, né? Muito comum no reino franco do Clovis. Então, se é um patrimônio meu, eu vou fazer o que quiser, que o Constantino fez, dividiu com os filhos e com os sobrinhos. Aí os filhos, 2 morreram, Constâncio, que ficou como homem forte do governo, provavelmente apoiado por sua avó, né, Helena, mãe de Constantino, que será Santa Helena, né, canonizada na Igreja Católica Romana e Católica Ortodoxa. Ele vai fazer o massacre da família, vai matar todos os mais próximos ao trono, à herança, vai deixar só 2, como ele não tinha filhos, né, vai deixar 2 para uma futura sucessão. Um deles, que é o Galo, ele vai matar também. Então, eles tratavam como algo pessoal, patrimonial, que eles sabem, um governo patrimonial. Carlos, a próxima, por favor. Vel tempo reparatio, que é o retorno aos tempos felizes, que Roma estava retornando aos tempos felizes. Também é a segunda casa de cunhagem de Nicomédia. Né? Aparece embaixo aí, está um pouco quebrado. O que acontece então? O imperador, com uniforme militar, né? Derrotando um inimigo persa, sassânida, que já tinha aquela rivalidade muito grande entre os governos sassânida, persa e o Roma, as 2 potências do século IV. Então aparece o imperador justamente derrotando um inimigo a cavalo. Ele, como é a figura central, ele parece muito maior do que o cavalo, do que o inimigo que ele está derrotando, né? O escudo, sinal de defesa, né? E enquanto ele pisa no escudo do outro que está caído, né? Quer dizer, o outro está sem proteção. Carlos, a próxima. E é essa moeda do Constantino, pai do Constâncio II, né? Nota com diadema, que ele é imperador, sem barba. Os imperadores do século IV, valeu, obrigado, Carlos. Os imperadores do século IV não usam barba, com exceção do Constantino, para cima, né? Não usam barba. Com exceção do Juliano, que não era cristão, né? Que tanto que chamam do apóstata, né? Que tentou reorganizar o paganismo em Roma e não deu certo, né? Então eles sempre usam, que é um costume romano, né? O sujeito cortou o cabelo, fez a barba, é romano. Não resta dúvidas. Então é Constantino, Pater Félix Augusto, o busto normal, né? Do anverso da cruz, que chamam de cara, né? Carlos, a próxima. Então, no reverso é o quê? Aniversário de 30 anos de governo. Isso. Então, está no numeração antiga. Isso que chamam de moeda votiva. É uma moeda comemorativa. É mais ou menos do tamanho da nossa de 10 centavos, de bronze, porque ela vai circular muito. Então, lá, DN Dominus Constantinos, Pontífice Máximos, Félix Augusto, a titulação toda, né? O protocolo todo. Também segundo a casa de Nicomédia. A coroa de louros simboliza a vitória e os 30 anos. Quantos imperadores puderam comemorar 30 anos de governo, né? Então, porque eles faziam essas moedas 20 anos, não, 5, 10, 20 e 30. Geralmente é mais comum 10, 20 e 30. Então, quando o Diocleciano começou 20 anos, chamadas uncennárias, 20 anos de governo, ele fez uma moeda comemorando 20 anos. Aí saiu que acabou a tetrarquia, né? Que era só 20 anos. Constantino completou 20 anos, tem a moeda dele de 20 anos. Completou 30 anos de governo, fez a moeda dele comemorativa de 30 anos de governo. Que é um fato que tem que ser comemorado, e muito, ainda mais no Império Romano. Né? Carlos, a próxima. Essa aí Constantino está como sumo pontífice, quer dizer, o chefe da religião, que é o título
que a partir do Teodósio I, Teodósio passa para o bispo de Roma, que é o Papa. Então, hoje é o Papa Sumo Pontífice, desde, acho que 391, se não me engano, 300, é do final do século IV, que o Teodósio passa esse título para o bispo de Roma, onde dá a maior importância do bispo de Roma aos demais bispos católicos. Por isso que hoje o Sumo Pontífice é o Papa Francisco, no caso. Aí ele ainda é o imperador romano. Então, Constantino, como Sumo Pontífice, está morto, né? Por isso que ele aparece como Sumo Pontífice, né? Foi cunhado após a morte dele. Carlos, a próxima. Tá. Ele está numa quadriga. São 4 cavalos. Por isso aparecem os 4 cavalos, uma quadriga. Ele vem cavalgando o braço direito. Carlos, um pouco mais acima aí, já que você está com a mão na massa. Um pouco mais acima, a tua esquerda, a nossa esquerda aqui. Aí mesmo. O braço direito dele está sendo alçado aos céus. E tem uma mão, tem um sol lá em cima e uma mão divina que puxa Constantino para o céu. Ele morreu e está sendo alçado ao céu através de uma quadriga. Constantino, ele cultuava o sol. Dia 25 de dezembro é o culto Apolo. Culto ao sol, solstício, inverno na Europa. Então, é a noite mais longa do ano, quando nasce o sol, se fazia uma festa. Culto Apolo, o deus sol. Depois, lógico, daí no próprio Concílio de Nicéia é transformado no Natal. O Natal antes era 6 de janeiro. Hoje virou dia de Reis, e 25 de dezembro virou Natal, que é uma festa popular já no mundo, né? Então, só troca. Sai Apolo, entra o Natal. Continua sendo uma festa popular, como é até hoje. Então, aí Constantino está morto, ele é alçado aos céus com uma mão divina. Essa moeda vai circular mesmo após a morte de Constantino. Mas uns 3 anos depois ainda vai estar em circulação no Império. Carlos, a próxima. Esse padrão foi um dos criados por Constantino, chamado sólidos, que é uma moeda de ouro, que vai circular até o século X na Europa Ocidental. Peter Brown chamou, no livro do Peter Brown, né, ele chama do dólar da Idade Média, porque todo mundo vai aceitar em qualquer lugar esses sólidos. Então, esse, no caso aí do Arcádio, Dominus Arcadius Paterfelis, o Arcádio, filho do Teodósio I, quando Teodósio dividiu o Império, Ocidente e Oriente, o Arcádio ficou com o Oriente e o irmão Honório ficou com o Ocidente. Então, o Arcádio, novamente com o diadema, certinho, ele vai cunhar essa moeda de sólidos que vai circular até o século X. Quer dizer, mesmo depois do fim do Império do Romano do Ocidente, essas moedas continuam a circular. Esses sólidos, padrão ouro, né? Belíssimo, sinal que tem outros no Museu Histórico Nacional, mas ficam todos na reserva técnica, segurança máxima, cofre, então é impossível chegar lá. Muitas moedas, a maioria das moedas de prata e ouro ficam um cofre lá, altamente fechado, que é difícil. Então, essa do Arcádio, esses sólidos, o nome é sólidos constantinianos. Carlos, a próxima, por favor. Foi cunhado em Milão, né? Terceira casa de Milão. Esse SN são símbolos também que identificam a casa de cunhagem, né? Então, justamente a segunda casa de Milão, de Milanium, casa, atual Milão, né? Vitórias Augusto. Então, Augusto está no plural também, porque existem mais, né? Existiam 2 Augustos, no Ocidente e no Oriente. O Honório, uniforme militar, isso é o Arcádio, desculpa. O Arcádio, com uniforme militar, provavelmente um uniforme que ele nunca usou na vida, né? Porque nesse período ele já começa a passar as funções militares para generais germânicos, né? Eles largam de mão. Porém, note que ele está pisando em cima de um prisioneiro. Quer dizer, é uma vitória importante que ele teve, fez essa moeda comemorativa, que é de ouro, a circulação não é grande, tanto que ela está em ótimo estado de conservação, né? A conservação é menor, a circulação é menor, só para os grandes círculos, né?
como a moeda da coroação de Dom Pedro I, uma moeda de ouro. Quer dizer, quem foi na coroação recebeu como brinde aquela moeda de ouro. Então, ela não circulou. Não teve uma circulação como essa, também não teve uma grande circulação. Só nos meios mais restritos. Por isso, a conservação dela é melhor do que as de bronze, né? Que circulavam diariamente. Então, então, Honório, quando foi militar. Na nossa direita, nós estamos vendo a vitória romana coroando o imperador. Que a vitória romana é uma mulher com asas. Greco-romana, né? É muito obrigado, Carlos, aí mesmo. É uma mulher com asas. Ela está em cima de um globo, que o globo é o símbolo máximo do poder. Na mão esquerda do Honório, em cima do Ênica, aí mesmo, valeu, é o globo. Símbolo máximo do poder da perfeição. O globo, ele é perfeito. Aristóteles dizia isso. Por isso que a Terra só pode ser redonda. Por quê? Porque o círculo, o globo, ele é perfeito e não tem arestas. Não há outro. Tudo é perfeição. Então, o globo é o símbolo máximo do poder real. Tanto que vocês veem quadros de Carlos Magno com o globo na mão, o Papa com o globo na mão, Dom João VI com o globo na mão. Por quê? Porque o globo é o símbolo máximo do poder real. Em cima, a vitória, a deusa Vitória, coroando o imperador, que é cristão. O símbolo pagão, coroando o imperador. Na nossa esquerda, ele está com o lábaro, um estandarte, né? E no estandarte tem as iniciais da palavra Cristo em grego, quer dizer, um símbolo cristão que nós encontramos em várias igrejas cristãs. Tanto pentecostais, como neopentecostais, quanto católicos. Encontramos muito na estola dos bispos católicos, que é um dos símbolos do Vaticano também. Então, o que ele fez? Ele uniu os dois numa mesma moeda. Os símbolos pagãos e cristãos. Que a vitória por exemplo, o altar da vitória existia no Senado. Constâncio II que vai mandar retirar. Mas já estava enraizado. Então, não tem como você retirar essa característica. O que você faz, então? Entram os anjos cristãos. Mas a vitória é uma mulher alada, com asas. Não podemos discutir o sexo dos anjos, né? Então, o anjo fica com aquela sexualidade ambígua. Pessoal, não vamos discutir o sexo dos anjos, porque ninguém sabe se é homem ou mulher. Mas se é aquela sexualidade ambígua, né? Alada, seria o anjo católico, digamos assim. Claro, depois vão ganhar outras formas, né? Mas nesse momento fica nesse imaginário. Então, que foi feito no século IV a partir do Constantino e as outras dinastias que vieram, no caso dessa teodosiana, a representação cristã e pagã nas moedas, identificando uma vitória do imperador, mesmo que ele não comande mais o exército. Carlos, por favor, a próxima. Terminou, valeu, é isso mesmo. Essa era a última. Pessoal, agradeço muito a paciência, né? Essa disponibilidade, esse bate-papo. Estou sempre à disposição. O Carlos tem o meu e-mail, o meu zap. Qualquer dúvida que vocês tenham, queiram falar, por favor, fique à vontade e entre em contato. Foi um grande privilégio estar aqui batendo papo, trocando ideia com vocês, não hoje, como sempre que precisarem. Tá? Carlos, obrigado pela apresentação e pelo cursor. Aquele cursor salvou a vida, né? Eu queria saber disso, eu não sei fazer ainda. Mas aquele cursor aí foi a salvação da lavoura, hein? Aquilo é muito bom mesmo, cara. Muito obrigado, Carlos. Carla, muito obrigado. Foi maravilhoso poder te ouvir, poder de novo, né, estar te assistindo. Então é sempre um prazer aprender com você, aprender sobre esse período. Até porque eu estou bem recuado, estou lá ainda no Augusto. Então, toda vez que eu te escuto sobre a Antiguidade Tardia, é uma coisa nova que eu vou aprendendo. E eu gostaria muito de te perguntar, né, sobre como que foi esse processo de trabalho, que principalmente para o pessoal que está te assistindo, né, o processo de catalogação que você desenvolveu dessas moedas junto ao Museu Histórico Nacional. Como que foi esse processo para fazer a sua tese na época, né, fazer suas pesquisas? Como que se deu os desafios que você
passou, né, para manipular esses objetos, e como que foi isso na sua formação, né? Porque acho que é importante para os nossos alunos, também o público em geral, entender como é que é diferente quando a gente tem aqui esse patrimônio para a gente poder trabalhar. Porque a gente, muitas vezes, em antiga, a gente fica com textos literários ou fala sobre inscrições epigráficas, mas muitas vezes a partir de catálogos, né? Então, como que isso impactou a ti trabalhar com esse acervo e desenvolver suas técnicas de análise? Olha, Carlos, é muito bem lembrado, Carlos, que nós sempre fomos muito criticados aqui no Brasil. Por que você vai estudar história antiga num país que não teve uma história antiga, digamos assim? Agora, nós temos as documentações aqui. A moeda é uma delas. Então, o que aconteceu? Quando comecei a pensar, querer já me preparar para o mestrado e tudo, tinha uma professora, minha amiga, acho que já se aposentou, não é nem de antiga, medieval, lá da UFRJ, Gracilda Alves. Ela comentou comigo: olha, tem uma grande coletânea de moedas no Museu Histórico Nacional. Isso foi em 98. Já foi trabalhada antes, alguma parte, né, pela professora Maria Beatriz Florenzano, que começou esses estudos sobre numismática aqui no Brasil. Depois teve um curso também do numismata belga, que infelizmente faleceu muito cedo, Tony Hacken, que fez um trabalho espetacular sobre essa leitura imagética da moeda. E Tony Hacken que botou: olha, pessoal, isso aí é propaganda. O imperador está querendo fazer uma propaganda política. É a mídia da época. Só que o Hacken, ele faleceu muito jovem, né? Teve um problema no coração e faleceu jovem. E quando ele deu o curso no Brasil, década de 80, a professora Maria Beatriz Florenzano e o professor Pedro Paulo Abreu Funari fizeram o curso deles. O Pedro Paulo ficou muito amigo do Hacken, né? E então sabiam dessa existência dessas moedas. Aí essa professora, Gracilda Alves, indicou, ela conhecia na época Regiane Vieira, que infelizmente já faleceu, né? Que era responsável pela seção de numismática, daí ela se aposentou e hoje é a Paula Aranha, né? Chegando lá, aí nós fomos ver a coleção. Quando eu vi a quantidade e a qualidade, era só do Constâncio II. Na época, o Constâncio II eram 280 moedas, só do Constâncio II. Quando nós vimos a qualidade e quantidade, olha, esquece tudo e trabalha em cima das moedas. Então, foi essa a preparação do mestrado. Aí, no mestrado, quando eu fiz na UF, com o Ciro Flamarion, o Ciro, ele me ajudou a organizar um catálogo. O Ciro e a professora Maria Beatriz Florenzano, eles me ajudaram a organizar um catálogo. Como organizar um catálogo? Devia ter colocado aqui no PowerPoint. Bom, como organizar um catálogo? Nesse catálogo vem as moedas em si, né? Anverso, reverso, cara e coroa. Aí vem a descrição, o ano, cunhagem, nomenclatura, a bibliografia, a descrição imagética do anverso e reverso, a bibliografia onde foi encontrada, aí partes técnicas também, né? Diâmetro, não sei, essas partes técnicas, diâmetro, localização do alto reverso seria mais ou menos a diferença da cara para a coroa. Por exemplo, você pega uma moeda nossa de 10 centavos, você gira, vai dar 6 horas. 6 horas o quê? É no sentido relógio, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Quer dizer, a cara está para cima e a coroa está para baixo. Então, por isso é 6 horas. 12 horas se ambos estivessem no mesmo sentido. Né? O dólar é assim, as moedas de dólar são assim. Então tá. Aí foi feito esse catálogo desse período. Aí quando eu fui no doutorado, na Unicamp, lá com o Pedro Paulo Funari, aí o mesmo catálogo foi aperfeiçoado. Aí sim, aí eu peguei todas as moedas do século IV. E feita aquela divisão. Imagem política, religiosa, e sim, fazer essa divisão. No caso, com esse mesmo catálogo. Só que foi dividido a parte escrita e, no final, os catálogos com as moedas. E algumas até incluídas dentro do texto e sua devida descrição.
Inclusive, o Carlos bem lembrou a questão da epigrafia, que todos estudam muito, você pode estudar também nas moedas a questão epigráfica, que é um trabalho muito legal, já está sendo realizado também. Outra coisa, é que eu falei, são mais de 22 mil moedas romanas. E isso que nós falamos apenas da coleção que está no acervo, tem o acervo do museu, né? Que é aberto a pesquisadores, é só agendar com a Paula. Durante a pandemia, eu creio que não, mas depois que passar a pandemia, é só agendar, aberto a pesquisadores, na reserva técnica, e tem ainda o refúgio do museu. Se não me engano, o Carlos chegou a trabalhar com esse refúgio. Então, esse refúgio seria o lixo. Como assim o lixo? É aquelas moedas, artisticamente falando, não tão bonitas ou tão bem conservadas quanto as outras. Aí pegaram e jogaram. Aí tem mais de 5 mil moedas também. E nós estamos falando só do Museu Histórico Nacional. No Brasil tem outros também que estão nesse mesmo problema. Então, quer dizer, tem muito trabalho para ser feito. E nós temos essa documentação nossa. E muito dessa documentação numismática ela é inédita. No Brasil, com certeza. A professora Maria Beatriz Florenzano trabalhou com as cunhagens na Magna Grécia, a tal Sicília, né? Por exemplo. Mas, dessas cunhagens romanas, muitas são inéditas, começaram a ser trabalhadas na década de 90. Então, nós temos essa grande documentação. Eu tenho uma aluna, por exemplo, foi minha bolsista de iniciação científica, e foi minha monitora, e agora está defendendo agora, daqui a algum tempo, a dissertação. Inclusive, o Carlos vai estar na banca dela, né? A gente está começando com o Carlos, né? Estamos organizando os últimos detalhes aí. E até falo que ela é uma espécie de extinção, porque ela foi bolsista de iniciação científica, na época boa, né? Foi bolsista de monitoria, época boa, e ela conseguiu apagar as luzes da bolsa agora, está atrasada, por sinal, claro, né? Mas conseguiu bolsa agora na pós, que é algo raríssimo, né? Então, eu até apresento ela, que ela me ajuda com as aulas na graduação, ó. Denise, ela está em extinção. Está em extinção porque é bolsista, é uma espécie de extinção. Tá. E ela está trabalhando com a questão de gênero nas moedas do século IV. Que ela pegou justamente as representações femininas da Helena, esposa do Constantino, desculpa, mãe do Constantino, né? Helena, mãe do Constantino, da esposa do Constantino, da Teodora, e depois da Fausta. Então, ela está trabalhando com essas representações femininas, questão de gênero nas moedas. Então, as moedas têm vários pontos, vários a tratar. Eu, no meu caso específico, eu trabalhei com as representações numismáticas, das representações políticas, religiosas, tipo no sentido que o Tony Hagen falava, é a questão da moeda como uma propaganda política e ideológica. Eu tive uma aluna minha, ex-aluna, que fez o mestrado na UFRJ com o André Chevitarese, sobre as moedas do Alexandre, da Macedônia, e ela usou uma metodologia totalmente diferente, muito boa, por sinal. Eu fui da banca dela, de qualificação e defesa, sobre a questão das moedas do Alexandre da Macedônia, as moedas de prata do Alexandre da Macedônia, do Museu Histórico Nacional também. São belíssimas. Né? Alexandre representando Apolo, representado como Hércules, Apolo. Então, ela usou não trabalhou com a questão ideológica e política, sim com as representações do Alexandre nessas moedas. O que ele queria passar para as pessoas em geral quando essa circulação. Então, que a moeda desse período não é apenas uma questão, como nós vimos hoje, a moeda nossa é uma questão financeira. Para eles, não. Para eles ainda existe economia de troca. Então, a moeda não é só uma questão financeira, é uma questão mais importante que isso. Por isso que nós vimos aí, pessoal, todos esses detalhes imagéticos e iconográficos que tem nas moedas. Um artesão não ia ficar horas e horas fazendo esses detalhes à mão, em alto relevo, só para comprar pão na feira. Então, tem um objetivo a mais. E nós vemos isso, na Europa isso é muito comum. Eu tenho uma moeda de prata de 100 pesetas do Franco. Quando o Franco comemorou 30 anos da Revolução, da Guerra Civil Espanhola.
Então, ele comemorou 30 anos da vitória dele, né, do massacre que ele fez lá na Espanha, da Guerra Civil Espanhola. Ele mandou cunhar uma moeda de prata. Francisco Franco, Gaudírio da Espanha por a graça de Deus, que é Francisco Franco, protetor, guardião da Espanha, porque Deus assim o quis. Deus escolheu o Franco para ser o protetor da Espanha. Quer dizer, um slogan que vem desde os reis sumerianos, desde a Suméria antiga. E no reverso da moeda, na coroa, tem as comunidades autônomas da Espanha, Catalunha, os exemplos, né? As representações da Catalunha, Países Bascos, Castela e Galícia. Tem todos que são as comunidades autônomas. Isso em 1966. Franco usa esse mesmo artifício. Até eu falo brincando, erradamente, não, é a moeda de 500 pesetas do pessoal da Espanha. Não, é 100 pesetas. Não, é 500. Não. Pessoal, aí eu digo, pô, Cláudio, Franco não valia 500 pesetas, são só 100 pesetas mesmo. O que ele valia era o máximo. Faz essa brincadeira. Então, na Europa é muito comum isso. Vocês veem no euro, nos centavos do euro, na Espanha, Cervantes. Em Portugal, Camões. Na Itália, representação da República Italiana. E vai circular pela União Europeia. As pessoas vão ver essa moeda e vão continuar associando. Então, por isso o estudo da numismática é muito importante. No meu caso aqui, eu falei do Antiguidade Tardia. O Carlos é muito período 3 séculos atrás, 4 séculos atrás. Tem pessoas que fazem estudo na Idade Média. Nesse livro que eu vou mandar para o Carlos, por sinal, teve uma aluna que fez essa análise com as moedas republicanas brasileiras. Então, a numismática é muito rica. Não, é muito rica o trabalho. E quem trabalha com antiga, então, nós temos a coleção do Museu Histórico Nacional, espetacular. Uma outra, no Museu Paranaense, uma amiga nossa também que organizou, a Renata Garrafone, o Carlos conhece. No Museu Paranaense também não tem a quantidade do Museu Histórico Nacional. São 33 moedas. Ninguém sabe como chegou lá, mas tem. Porém, eles têm moedas de prata do século III, durante a crise do século III, que a prata estava em falta. E tem aquelas imperatrizes da família do Septimimo Severo, que é Júlia Doma, Júlia Mameda, é mãe, filha e neta. Tem as 3, de prata, que é algo raríssimo. Ainda mais no século III, que não tinha prata, que a prata estava em falta. Eu lembro que o Museu Histórico Nacional tem uma moeda de prata do Valente. O imperador Valente tem uma de prata. Também é do final do século... final do século III. Final do século IV. Porque a prata é muito rara nesse período. E eles colocavam ainda... eles faziam um banho. Botavam uma moeda de bronze, normal, botavam um banho de prata em cima. Que aí que acontece? Aí você detona com a moeda, né? E com o passar do tempo, a prata esse banho de prata não é a prata pura, vai oxidando, vai danificando a peça, né? Quando conserva, tudo bem, mas quando não conserva, já era. Então, são pontos assim. Por isso, pessoal, uma coisa que eu aconselho, vale a pena, quando voltar ao normal, quando tudo voltar, vale a pena dar uma olhada nessas coleções. Dá para fazer um trabalho muito bacana sobre isso. Tem muitas peças ainda inéditas, que não foram trabalhadas. E é uma coletânea imensa. E mesmo que já foram trabalhadas, uma outra visão é sempre importante. Porque alguma coisa todo mundo deixa escapar. Uma outra visão é muito importante mesmo. Quem não quiser, tem outras ainda muito em voga. Só para encerrando, eu dei uma palestra um dia desse sobre o governo do imperador Cláudio. Né? E aí eu peguei 2 moedas do Cláudio. Uma tem no Museu Histórico Nacional, a outra não tem, que é um auros. Auros é um ouro, uma moeda de ouro comum do século I e II. Século III já estava capenga, mas século I e II. Depois que o Constantino estabelece os sólidos. Né? Então, essa moeda de auros do Cláudio é a representação da Bretanha, que é justamente quando ele conquistou a Bretanha. E aquela série que passa aí na Britânia, que passa de vez em quando aí, que falam muito do Cláudio, que o Cláudio é o imperador na época da conquista. E depois tem uma de bronze, ele apertando a mão do pretoriano, um guarda. Por quê?
Porque Cláudio só foi imperador porque a guarda pretoriana nomeou ele imperador. Que a guarda pretoriana teve um massacre da família Júlio-Claudiana, né? Dos descendentes do César Augusto. A guarda pretoriana matou Calígula, que estava, segundo eles, não tinha condições, matou Calígula, a esposa e a filha. Só quem sobrou? Adulto. Só sobrou Cláudio. Então, Cláudio vai ser nomeado imperador. E o que ele vai fazer? Ele vai pegar justamente nessa moeda de bronze, põe a moeda de bronze com a efígie, né, o busto dele, normal, e no reverso, na coroa, ele apertando a mão num guarda pretoriano. Sim, porque ele devia o império à guarda pretoriana. Então, são pontos que vale a pena uma boa analisada e uma boa estudada. E está aí à disposição. Valeu, Carlos. Carla, muito obrigado. Eu agradeço muito pela sua palestra, pela conversa também que a gente pôde tecer agora ao final, porque isso daí serve de estímulo, principalmente para essa galera que, por exemplo, nós temos aqui, a gente catalogou as moedas lá de augustanas, a gente vai passar agora o segundo momento, assim que o museu reabrir, para poder pegar as outras moedas, então a gente vai levar alguns alunos aqui da UFMS para ir ao Museu Histórico Nacional, para poder participar desse processo, né? Passar uma semana lá catalogando. Então, estar nesse, vivenciar isso para a gente aqui que está no Brasil, é uma oportunidade imensa. É o que você falou, a gente poder segurar, sabe, 1000 anos, 2000 anos, dependendo do recorte que você vai aí trabalhar. Dependendo do que você vai olhar, né? Sim. E você vai segurar uma peça que tem 2000 anos de idade. Quantas pessoas podem fazer isso? Então, nós estamos no Brasil ainda, com toda a dificuldade, crise que nós vivemos, né? Econômica, administrativa, política, sanitária, enfim, uma crise atrás da outra, né? Nós vamos ter essa oportunidade. Então, tem que valorizar muito esse trabalho. Tem que realizar e valorizar muito esse trabalho. E lembrando, né, que a gente tem, isso a gente está falando 2000, pegando as romanas, fora as gregas e aquelas que também orientais que tem lá, que são do período bem anterior. Então, sabe, tipo, são anos ali que a gente tem de história que podem ser tocadas. Então, eu acho que é um acervo riquíssimo, é um acervo que necessita ser cada vez manipulado para se ver questões ainda de trocas, questões de práticas, né, que circulam pelo mundo antigo há muito tempo. Então, eu te agradeço muito, agradeço pela sua palestra, e eu espero que agora a gente possa cada vez mais estar com a sua presença aqui na nossa universidade, sempre podendo aprender contigo, porque isso é importante para todos os nossos alunos, bem como para o público aqui de Mato Grosso do Sul e o restante que está assistindo. Então, muito obrigado. Valeu, cara. Eu que agradeço, Carlos. Obrigado por tudo, sempre à disposição, não só para essa longa amizade que nós já temos também, de décadas e décadas, né? Como eu falei, décadas porque o Carlos começou a estudar muito jovem, né? Então, décadas e décadas, né? Mas é um imenso prazer estar aí batendo papo, trocando ideias, trocando experiência com todos vocês aí. E a UFEMA está sempre à disposição. Assim que voltarmos ao normal, também estamos preparando um evento aqui. Você já está convidado novamente, né, para variar, né? A turma toda também. Não se preocupe, pessoal, que nos eventos anteriores nós dividimos os alunos por repúblicas aí, todos sobreviveram, não tem problema nenhum. Está tudo na Santa Paz. Então, todos são sempre bem-vindos aqui em Alfenas. E obrigado pela oportunidade. Contem comigo sempre. Obrigado, Carlão. Tchau, tchau. Pessoal, valeu, até daqui a pouco na outra conferência. Tchau. Tchau, tchau. Um abração. Tchau, tchau.